Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre a estreia literária de Quentin Tarantino, Era uma Vez em Hollywood. Quentin Tarantino é um renomado diretor e roteirista de cinema, e entre os filmes escritos e dirigidos por ele, nós temos Era uma Vez em Hollywood, um filme de 2019 que foi indicado a muitas categorias para o Oscar, tendo ganhado 2 delas. Uma das categorias que o filme ganhou foi de melhor ator coadjuvante pela atuação de Brad Pitt como Cliff Booth. Além do Oscar, o filme ganhou muitos outros prêmios, entre eles o Globo de Ouro e o BAFTA. O papel principal do filme é de Leonardo DiCaprio, interpretando o ator Rick Dalton, e nós ainda temos a linda Margot Robbie interpretando Sharon Tate. O livro Era uma Vez em Hollywood, baseado no filme, foi lançado agora em 2021, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Inclusive, essa edição aqui da Intrínseca, a edição brasileira, é igualzinha à edição americana. Então, assim, pequenininha mesmo, a capa é igual. Essa edição traz algumas fotos do filme na capa e na contracapa. E a minha edição veio com brindes, veio com marcador do livro, um card também de Era uma Vez em Hollywood, além de um card do Cães de Aluguel e um da Mia Wallace do Pulp Fiction. Como eu falei, aqui nós temos um caso de um livro baseado em um filme. Ele é baseado no roteiro de Era uma Vez em Hollywood, o que não é uma coisa muito incomum de acontecer. Aqui no canal a gente já falou sobre o Labirinto do Fauno, por exemplo, que é um livro que veio depois do filme. Mas diferente do Labirinto do Fauno, aonde é basicamente o roteiro do filme que a gente encontra ali no livro, né, com alguns contos a mais, e que também não foi o próprio cineasta que escreveu, foi outra pessoa. Aqui, nesse caso, o Tarantino, além de fazer tudo sozinho, de escrever ele mesmo, não é simplesmente o roteiro original, é um complemento do filme. Então aqui no livro a gente vai encontrar muitas coisas que não tem no filme, mas no filme também tem muitas cenas que não são narradas aqui no livro. Era uma Vez em Hollywood se passa em 1969, ali em Hollywood e nos arredores, né, em Los Angeles, e ele narra várias histórias que vão se entrelaçar. E a principal dessas histórias é a do ator Rick Dalton, né? Como eu falei, foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio no filme. E o Rick Dalton, ele é um ator em decadência. Ele já teve muito sucesso, principalmente na época onde Hollywood produzia alguns seriados de faroeste, né? Então ele veio da TV e ele já teve até seu próprio seriado, ele era muito conhecido. Só que quando ele tentou ir para o cinema, uma coisa que era comum dos atores tentarem fazer naquela época, sair da TV para o cinema, ele não teve tanto sucesso assim. Ele até fez alguns filmes que venderam bem, ficaram conhecidos, mas aos pouquinhos ele foi perdendo espaço para atores mais novos. E em 69 ele se sente um fracassado. Temos também Cliff Booth, como eu falei, foi interpretado pelo Brad Pitt. O Cliff é o dublê do Rick. E além disso eles desenvolveram uma amizade, então eles se consideram melhores amigos. E o Cliff também trabalha pro Rick em tempo integral, fazendo pequenos serviços, inclusive dirigir pro Rick Dalton, já que o Rick perdeu a sua carteira de motorista. Então a gente vai conhecer muitas histórias individuais desses dois personagens, além de ver eles juntos, né, no livro. E esses dois personagens, eles são fictícios, ao contrário de muitos outros que aparecem nessa história, como por exemplo a atriz Sharon Tate. A Sharon Tate da vida real foi uma atriz, ela era casada com o cineasta Roman Polanski. E em 69 aconteceu uma tragédia muito grande, né? A Sharon, ela inclusive estava grávida do Roman Polanski e ele não estava em casa, ele estava na Europa fazendo algum filme. A Sharon estava em casa com alguns amigos do casal e a casa foi invadida por alguns membros da seita de Charles Manson e eles foram todos brutalmente assassinados. Essa seita que o Charles Manson era líder, né? Eu acho que a maioria já ouviu falar disso.
ele chamava essa seita de família. Então, basicamente, ele juntou alguns jovens hippies da época e fez a cabeça deles. Eles viam o Charles Manson como um líder espiritual e ele tinha um poder de convencimento muito grande, o cara tinha lábia. Então todo mundo acreditava muito no que ele falava, ele tinha seguidores fiéis mesmo. E a maioria desses seguidores, né, da família dele eram meninas bem jovens inclusive. E tanto na vida real como aqui na história do Tarantino, essa família do Manson morava em um rancho que já tinha sido usado como locação para filmes e séries de Hollywood, né, sobre faroeste, né, com essa temática western. Mas ali em 69 esse rancho tá meio esquecido, tá meio abandonado, só com o dono original morando lá, já velhinho. E a seita convenceu esse dono a deixar eles morarem ali, então é ali que eles estão na nossa história também. Então aqui na história nós temos a Sharon Tate, o Roman Polanski, os amigos do casal, temos a família do Manson, e todas essas histórias acabam se entrelaçando com as histórias dos nossos personagens fictícios, que são os principais. Aliás, nós temos muitos personagens no livro, no filme também, que existiram de verdade, inclusive atores famosos daquela época. Então aqui no livro o Tarantino tem uma liberdade maior para ficar falando sobre esses atores, essas atrizes, para falar também sobre filmes e séries da época. Ele dá um detalhamento para isso, né? O Tarantino, como fã de filmes de faroeste e séries também, ele fica falando muito sobre. E eu achava, quando eu vi o filme, que a série Lancer era fictícia, mas aqui no livro ele dá tanto detalhamento para essa série que eu fui pesquisar e eu descobri que realmente existiu essa série de faroeste ali naquela época, né? E por que ele fala nela? Porque o Rick Dalton tá fazendo uma participação, né? Ele é um ator convidado, ele tá fazendo o vilão no piloto da série Lancer. Então o Tarantino, ele conta toda a história, toda a premissa de Lancer e parece ser uma série muito legal, realmente. E é muito interessante isso, né? Porque a gente quer saber. Ele sai um pouco ali da história principal para ficar falando da história de filmes e séries, principalmente Lancer, e a gente fica interessado. Eu fiquei, pelo menos, né? A magia do Tarantino, que ele conta, eu quero saber. E eu achei aqui no filme que os melhores diálogos são os do Rick Dalton com uma atriz mirim que atua com ele nessa série Lancer, né, que é a Trudy Fraser, que ela é fictícia também, assim como o Rick. Então eles têm diálogos maravilhosos, né, o Rick e a Trudy, ou o Caleb e a Mirabella, que são os personagens deles dois em Lancer. A Trudy / Mirabella, ela gosta que eles não saiam dos personagens no set de filmagem. Isso é retratado no filme também, né? Uma atuação muito boa daquela menininha que fez ela, inclusive. Vou deixar o nome da atriz aqui, porque eu não lembro agora. E no livro eu achei que isso foi explorado de uma forma muito interessante também. Bom, o livro vai trazer alguns detalhes que no filme a gente não tinha, e eu gostei muito dos capítulos do Cliff Booth porque esclarece muitas coisas sobre esse personagem. Então a gente vai ver que o Cliff, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter esclarecido aqui no livro a real história da esposa do Cliff, porque no filme não fica muito claro. A gente vai ter também um detalhamento sobre como o Cliff conheceu a sua pitbull, a Brandy, que ela aparece bastante no filme, mas a gente não sabe, né, da onde que ela veio, as origens dessa relação ali deles. É bem legal também, aqui no livro conta isso com detalhes. A gente vai ver que o Cliff, ele é mais culto que o Rick Dalton em alguns sentidos. Por exemplo, o Cliff gosta muito de filmes estrangeiros, enquanto o Rick Dalton tem preguiça, porque ele não gosta de ver filme com legenda. Ele diz que não vai no cinema pra ler, então ele só assiste filmes americanos, só coisa hollywoodiana. Então é bem engraçado essas nuances, né, que são destacadas dos dois personagens. Claro, a gente vai conhecer mais sobre o Rick Dalton, as angústias dele, né? É legal a gente ver o que eles estavam pensando em determinada cena, porque às vezes
Claro, os atores são muito bons, eles passam um desconforto, alguma coisa em determinada situação, mas o livro é legal pra gente ver o que realmente se passa na cabeça dos personagens. E a gente sente muito, assim, a gente entende melhor, principalmente o Rick Dalton, né? Todas as angústias dele, né? Como ator em decadência. A gente também vai conhecer um pouco mais sobre a Sharon Tate, né? Dessa mesma forma, o que a Sharon pensava, a Sharon do Tarantino, claro, a Sharon personagem aqui do Era Uma Vez em Hollywood, né? E também sobre a vida do Charles Manson, também como personagem, obviamente. Então, algumas situações ali da vida dele que se sabe, né? A gente tem a versão tarantinesca dos fatos. E a gente também vai conhecer um pouquinho da vida de algumas meninas do bando do Manson, da família Manson. A gente também vai encontrar algumas cenas aqui no livro com o ponto de vista diferente do que a gente viu no filme. Por exemplo, sob a ótica de outro personagem. E é claro, como eu comentei antes também, a gente tem no filme cenas que não estão aqui no livro. Então é bom ler esse livro pensando nele como um complemento para o filme, uma obra complementa a outra. E claro, a gente tem algumas cenas que são retratadas nos dois, né? Um exemplo é a cena que ficou icônica da luta do Cliff Booth com o Bruce Lee, imortalizado aqui nessa camiseta. Então a gente tem isso, felizmente, no filme, é uma das cenas mais engraçadas, e a gente tem aqui no livro também. Sobre o final do livro, ele termina em um ponto diferente do filme. O final é bem diferente, assim, não os fatos, tá? Por exemplo, no filme, a gente tem lá pelo final uma cena, assim, frenética, né? É o ápice, é o clímax do filme, é aquela cena onde é uma loucuragem que acontece, né? Não vou dar spoiler, mas quem já assistiu já sabe. E aqui no livro a gente não tem uma ordem cronológica igual no filme. Então, por exemplo, lá pelo meio do livro, ele tá contando outras coisas e ele narra essa cena aí no final do filme. Ah, uma vez depois de tal coisa aconteceu tal fato, e o Rick fez isso, isso e isso. Então a gente já vai ver fora da ordem. E o final do livro termina em outro ponto, em uma cena que eu gostei bastante também, achei bem legal. Então, por toda essa estrutura do livro, sobretudo pelo final, eu acho que a gente deve assistir o filme antes do livro, nesse caso aqui. Ao contrário do que a gente faz normalmente quando os filmes são adaptados dos livros, né? A gente lê o livro primeiro, tem tudo que acontece ali na cabeça e vê aquela versão com muitos cortes e às vezes mais cenas de ação. Esse caso aqui, não. Esse caso aqui, o livro é um complemento. A gente não pode esquecer que o Tarantino é um cineasta antes de ser um romancista de livros. Então, a gente tem que pensar mesmo nessas duas obras se complementando. Eu acredito que se alguém querer primeiro ler o livro, não vai apreciar tanto assim. Eu acredito que seja melhor assistir o filme antes. Eu acredito que tudo que ele queria colocar no filme que ele teve que cortar, ele acabou trazendo pro livro. E a escrita dele eu achei muito boa, achei muito gostoso de ler, eu achei bem fluido o livro, ficou bem dinâmico, apesar de ter muitos detalhes, né? E como eu comentei antes, até as cenas onde ele fica narrando coisas de filmes e de séries e vida de atores que existiram mesmo, eu fiquei interessada, eu fiquei bem absorvida ali pela história. Então, super indicado esse livro para quem gosta do trabalho do cineasta, para quem gostou do filme, né? E leitura obrigatória para quem é fã do cara, assim como eu. Vou deixar os links para comprar o livro ali no box de descrição, tá? Lembrem que comprando qualquer coisa nesses links que eu sempre deixo nos vídeos, você vai estar ajudando o canal. Então, quando for comprar alguma coisa nesses sites, lembra de usar os meus links, por favor. E deixem aí nos comentários se vocês já assistiram o filme, se já leram o livro, se têm interesse, se gostam dos filmes do Tarantino, me conta qual que é o seu preferido. O meu queridinho é Pulp Fiction, eu tenho até uma tatuagem, mas eu acho Bastardos Inglórios uma obra-prima. E, enfim, eu gosto de tudo, né? Eu poderia ficar falando sobre os filmes dele, mas não é o foco aqui é falar de livro mesmo.
E tá aí uma obra que eu queria muito falar aqui, que eu gostei muito de ler. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!